E como esses casos podem ser solucionados, hein? A gente vai abrir agora uma discussão aqui com o papiloscopista e diretor do Instituto de Identificação de Sergipe, o Genilson Gomes. Genilson, bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã. Claro que existe uma ação integrada quando há a provocação da Polícia de São Paulo, da Polícia de Sergipe, cruza os dados e vai atrás dessa pessoa que está desaparecida. Então, para o povo de Sergipe saber, por exemplo, meus parentes estão no Rio de Janeiro, não vejo há 10 anos, ou neste caso de São Paulo, do interior de São Paulo, que não vê há 40. Como é que a gente consegue localizar esse povo especificamente? Como a gente deve começar, né, esse trabalho, digamos assim, de busca? Pronto. O Instituto de Identificação, ele trabalha em harmonia e integração com outros institutos ao redor do país, por exemplo, São Paulo. Existe uma dúvida que é recorrente e é bom esclarecer de pronto. Uma coisa é uma pessoa desaparecida para o Estado, que é aquela pessoa que saiu de casa, era para voltar, não retornou e um familiar, um amigo, vai e comunica à polícia através do boletim de ocorrência. Isso é o que nós entendemos como uma pessoa desaparecida. No caso da reportagem, nós observamos que não é exatamente essa característica. É uma pessoa, como a maioria dos casos, tenta reencontrar um parente, perda de contato, né? Perdeu o contato. Então, numa situação como essa, embora não haja um crime, por isso não existe a necessidade, a obrigação da polícia se manifestar, da Secretaria de Segurança se manifestar, mas o Instituto de Identificação, muito sensível a essas causas, e os institutos de identificação integrados, como falei, situações como essa, nós geralmente acessamos ou entramos em contato com os institutos de identificação ao redor do Brasil. Por quê? Porque o Instituto de Identificação é o órgão estatal onde mantém a guarda da informação do cidadão. Então, se existir um prontuário no estado de São Paulo associado a essas pessoas podem ser localizadas, certo? Outros meios são utilizados, outros modos de pesquisa do Instituto de Identificação daqui do Brasil, mas é importante frisar que, numa situação como essa, ao localizar, nós obrigatoriamente temos que saber se a pessoa do outro lado quer ser localizada. Sim. E isso é fundamental, né? Então, localizando a pessoa, nós solicitamos, né, informamos a situação e, se a pessoa desejar, nós promovemos o reencontro. Aí eu te pergunto, às vezes o pai, ou a mãe, o filho saiu de casa, por exemplo, o carnaval foi a peste de gente sumindo. Aí, quando a pessoa vai até a polícia, faz a denúncia, existe um prazo? Muitas vezes, antigamente se dizia, tem que esperar um prazo de 24 horas. Esse prazo ainda existe? Hoje em dia, esse tipo de informação está equivocada? Vamos dizer que é quase que uma lenda urbana, essa questão de esperar 24, esperar 48 horas. Por quê? Porque o que constata o desaparecimento da pessoa. A partir do momento que o indivíduo, a pessoa, o cidadão, ele tem uma rotina. Vou dar um exemplo. Eu tenho um filho e todo dia ele sai da escola ao meio-dia e pelo trajeto, meio-dia e meio, ele está em casa. Aí dá 1h da tarde, esse menino não chegou. Dá 2 horas, dá 3. Então, óbvio que algo aconteceu. Então, o responsável por ele, geralmente, o que é que faz? Faz o caminho inverso, o que seria da pessoa. Uma vez que não encontrou, aí sim se comprova que é um desaparecimento. E aí, nesse caso, não precisa esperar prazo, é dirigir-se a uma unidade policial e formalizar isso. Precisa ir especificamente lá no centro para fazer essa denúncia ou pode ser qualquer delegacia? Não, qualquer delegacia ela registra o boletim de ocorrência de desaparecidos no estado. Dando as informações, a polícia vai abrir o inquérito, vai atrás das buscas, com base no que a pessoa explicou, mas a própria questão do Disque Denúncia, ele tem contribuído também para esses casos serem elucidados? Sim, sim. E uma coisa interessante pontuar é que no Brasil, certo? Vamos trazer para Sergipe. Desculpa. Aproximadamente 80% dos desaparecidos em Sergipe é o que definimos como desaparecimentos, são voluntários. São pessoas que, como você mesmo disse, carnaval foi danado, né? Então saiu, não voltou. Mas nesses casos, geralmente nos primeiros 10 dias, são pessoas que retornam para dentro de casa. Infelizmente, depois que a pessoa retorna, o familiar que fez o boletim de ocorrência não volta na delegacia e finaliza o boletim de ocorrência. E é um apelo que nós fazemos. Fez o boletim de ocorrência de desaparecido, parente retornou, volte na delegacia e informe. Porque existe uma ação do Estado que ela é contínua, ela não deixa de existir.
ela só se encerra com o retorno da pessoa. Então é importante que a pessoa retorne na delegacia e informe, olha, meu parente, meu ente querido retornou para casa. Desses outros 20% que sobra, aí sim, é um trabalho que requer um pouco mais de atenção. E aí, nesse caso, o Instituto de Identificação entra para auxiliar no trabalho da Polícia Civil em tentar localizar essas pessoas. Tá certo, eu lhe agradeço aqui pelos esclarecimentos, participando do BG Manhã. Um ótimo dia para você. Agradecemos, estamos à disposição. Valeu. Peraí que a gente se despede assim também. Pronto. Para afirmar a parceria. Vem para cá.